Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jaci, pastoreio a Igreja Vinha de Magé, aqui no Rio de Janeiro, e vai ser um prazer enorme partilhar desse tempo contigo. Serão 8 encontros, ou seja, 8 aulas que já estão preparadas e você tem acesso na plataforma a todas essas apostilas. O meu conselho é que você já baixe essas apostilas, coloca no Kindle, coloca no tablet, no seu computador, imprime, tenha o papel. Eu sou um pouco antigo, eu gosto de papel, então eu tenho essas apostilas impressas e é isso. O convite que eu te faço é para mergulharmos juntos nessas grandes histórias. Eu queria mesmo era poder sentar contigo à mesa para a gente tomar um café e conversar sobre essas histórias. Como nesse formato isso não é possível, o que é possível é que a gente construa um diálogo juntos aqui. Então eu vou apresentar algumas histórias para vocês e que esse tempo seja um tempo de bênção e um tempo de crescimento, que faça bem para o seu ministério, que seja uma grande ferramenta. Vamos começar com Abraão. Vamos falar um pouco a respeito do background, do pano de fundo por trás da história de Abraão e dos patriarcas. Eu sei que você já ouviu a tríade Abraão, Isaque e Jacó. Sim, a gente vai estar abrangendo todos esses nomes, todas essas histórias. E a gente vai fazer isso juntos. Eu tenho uma pergunta para você. Você já pensou qual era o mundo que Abraão viveu? Isso é importante para a gente entender quais foram as lutas, as batalhas, quais eram os grandes desafios que Abraão enfrentou. E a gente vai aprender um pouco a respeito disso. Talvez você não tenha ideia de que mundo era esse. Porque na realidade a gente sabe que o Antigo Testamento é uma história tão antiga, tão descolada da nossa realidade, e a gente acha que era um tempo muito elementar, muito simples, simplório até, mas não era nada disso. Abraão viveu em uma região chamada Crescente Fértil, e nessa região grandes impérios surgiram. Império egípcio, mesopotâmico, e eram lugares, cidades, eram impérios extremamente bem organizados. Eles tinham cidades fortificadas, cidades muradas com estrutura, eles tinham rotas de comércio, olha só, eles tinham um exército organizado com cadeia de comando, eles tinham uma política muito bem estruturada, com leis muito bem elaboradas, e eles eram também religiosos, eles tinham suas religiões. É exatamente neste lugar que os patriarcas têm a sua fé moldada. Eu diria que o Senhor forjou a fé desses homens e usou todo esse pano de fundo para fazer com que eles compreendessem a grandeza do chamado de Deus. Na Vineyard a gente costuma dizer que há uma tensão entre o já é e o ainda não. De alguma forma, eu acredito que esses homens enfrentaram essa grande tensão. Eles tiveram que dialogar com outras religiões e eu acredito que em muitos momentos eles enfrentaram um grande conflito com essas religiões. Esse é o cenário que esses homens vivenciaram. Abraão foi chamado ali de Ur dos Caldeus para seguir o chamado de Deus. Eu sempre que penso nessa história, eu penso onde Abraão colocou a sua segurança. E a cada leitura, eu percebo que ele colocou a sua confiança, a sua segurança na confiança de uma palavra, de um chamado, de um Deus invisível.
Eu também estou falando a respeito do Deus invisível, porque esse era um outro conflito. As religiões e esses povos que já estavam ali nesse crescente fértil eram povos que tinham muitos deuses. Em algumas culturas, como os egípcios, eles viam o rei, o faraó, como uma verdadeira aparição, um verdadeiro Deus vivo. E olha só, eles tiveram que enfrentar essa religiosidade falando a respeito de um Deus invisível. Isso é maravilhoso. O modo de vida era, na verdade, uma prova diária de aprendizado, dependência e confiança. Vocês entendem que haviam cidades estabelecidas, cidades fortificadas, havia lugares seguros. E o Senhor chama uma família para ser nômade, viver em tendas e assim mostrar que o cuidado real, a segurança estava nele, em um Deus invisível. E eu acho que essa história seja um ótimo gancho para a gente falar a respeito do Deus a quem servimos. A história atravessa a humanidade, mas Deus nos mostra que Ele não depende dos homens. Olha só, eu falei da tríade, né? Abraão, Isaac e Jacó, e se você parar para pensar, as matriarcas, as grandes matriarcas, Sara, Rebeca e Raquel, todas elas eram estéreis. E a promessa envolvia fazer dessa família uma grande nação. Como construir, como fazer uma grande nação de mulheres estéreis. É aí que está a presença de Deus, o poder de Deus, a dependência e a confiança desses homens tinha que sempre estar no Senhor. Isso é maravilhoso. Então, o Deus invisível agiu, o Deus invisível operou, o Deus invisível fez a total diferença. São muitas histórias, né? E eu queria te falar que todas elas convergem. Assim como todo o Antigo Testamento converge, assim como todo Antigo Testamento converge e nos leva ao Novo, assim como o Antigo e o Novo nos levam a Jesus. Essas são histórias maravilhosas e a gente vai ouvir ainda muito mais histórias. Todo o conteúdo está lá, vai lá dar uma olhada, como eu disse, baixa a apostila, estuda. E eu já te faço um convite para estar comigo aqui na próxima aula. Essa história ainda não acabou. Ainda tem muito mais para partilharmos, para conversarmos, para fazermos a jornada juntos. Vem com a gente. Vai ser bacana partilhar desse tempo e dessas histórias com você.